E aí, pessoal, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo em ordem, porque a situação global é caótica, pelo menos segundo as notícias de hoje, em relação ao conflito que acontece na Europa, mas que já pertence ao mundo todo. A primeira notícia é de que a Europa foi atingida por ataques russos, que destruíram infraestruturas de comunicação e energia em vários países europeus. Ou seja, não é só a Ucrânia que corre o risco de passar o inverno no escuro. O problema é que não tem como provar que foi a Rússia quem disparou esses ataques, pois eles não foram flagrados. Embora não exista uma acusação formal, é nítido que foi um ataque russo e a Europa já planeja uma forma de revidar. Hoje também foi disparado o primeiro míssil do Apocalipse. Ainda não é um míssil nuclear, mas é um míssil americano de longo alcance que deixou uma base militar dentro da Rússia debaixo de fogo. Vimos que Putin não tem forças suficientes para resistir quando pressionamos com força. Portanto, a chave para implementar esse segundo ponto do plano de vitória é a continuação bem-sucedida das operações das forças de defesa e segurança da Ucrânia em áreas designadas do território inimigo, além da destruição do potencial ofensivo da Rússia no território ocupado da Ucrânia. Exatamente isso que eu falei. Os mísseis já começaram a ser usados com sucesso pela Ucrânia para atacar o governo russo. E obviamente já começou uma correria dentro do Kremlin, que corre para reforçar a segurança de Putin. O governo da Rússia se manifestou e acabou de lançar uma atualização da sua doutrina nuclear. Essa atualização libera o uso de ogivas atômicas, basicamente para qualquer espirro do Ocidente. É como pisar em ovos. Durante a matéria, vou explicar isso direito. Vou falar também da economia mundial, que intensificou a crise com a movimentação das bolsas internacionais e moedas, já que o risco de um ataque nuclear e declaração de guerra mundial agora é completamente sério com os ataques da Ucrânia. Para piorar essa crise financeira, também saiu a notícia de que 100 mil soldados norte-coreanos já estão na Rússia, aguardando um sinal para uma invasão em massa dentro da Ucrânia. Parece que os 11 mil primeiros soldados já foram quase todos exterminados, mas nada confirmado. Países europeus já estão com suas tropas a postos. Ontem mesmo, a Polônia enviou caças para sua fronteira com o intuito de derrubar aeronaves russas que entrassem no seu território, além de ter estacionado um grande número de soldados aguardando algum sinal da OTAN. A mesma coisa está sendo feita nos países bálticos, na Finlândia e na Suécia. Existe uma comunicação interna da OTAN que fez com que esses países posicionassem suas tropas. Pode ser apenas uma pressão para segurar os ânimos da Rússia, ou a preparação para algo maior. Bom, é muita coisa que aconteceu nas últimas horas e vamos falar delas na matéria de hoje, que foi baseada quase por completo nas notícias do The Guardian, Sky News, BBC, CNN, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Enquanto eu vou seguindo, já vai comentando se você acredita que dá tempo de chegar 2025 para que Trump tente colocar todos os lados em uma mesa de reunião e coordenar um plano de paz. Ou você acredita que não, que Biden fez mais uma besteira ao liberar os mísseis de longo alcance e acabou de assinar o começo de uma guerra nuclear e mundial. Na madrugada dessa terça, 19 de novembro de 2024, os ucranianos usaram pela primeira vez mísseis de longo alcance americanos para atacar o território russo. A ação ocorre após Joe Biden autorizar Kiev a utilizar suas armas. Segundo o Kremlin, 5 mísseis foram abatidos, mas um atingiu uma instalação militar na região de Briansk, deixando a base debaixo de fogo. O ataque realizado às 3h25 da manhã marcou uma escalada nas tensões entre Rússia e Ucrânia. Com um alcance de 306 quilômetros, os mísseis americanos permitem ataques profundos no território russo, podendo levar o conflito ao nível atômico ou mundial nas próximas semanas. A diplomacia russa acusa os Estados Unidos de se envolverem diretamente no combate, alegando que o uso dos mísseis configura um ataque direto à Rússia. Maria Zakharova declarou que essa decisão altera drasticamente a natureza do conflito, deixando de ser apenas contra a Ucrânia. Enquanto Moscou ajusta sua doutrina nuclear, os ataques continuam.
Com novas medidas de defesa, incluindo baterias antiaéreas avançadas, a Rússia busca limitar os danos em território nacional, mesmo com os ataques dos mísseis dos Estados Unidos. A liderança russa age de forma agressiva apenas quando está convencida de que não receberá uma resposta adequada e destrutiva. Quando a Rússia sabe que haverá uma resposta e entende qual será essa resposta, eles escolhem negociações e coexistência estável, mesmo com adversários estratégicos. Isso possibilita dissuadir a Rússia de uma agressão contra a Ucrânia e toda a Europa. O ministro Sergei Lavrov afirmou que a decisão de armar a Ucrânia com mísseis americanos reflete a intenção do Ocidente de escalar o conflito para um próximo patamar. Ele ainda alertou para os riscos de um ataque nuclear por parte da Rússia, pedindo que o Ocidente haja com cautela. Lavrov também elogiou a Alemanha por não fornecer mísseis de longo alcance para Kiev, classificando essa atitude como responsável, ao contrário da França e Reino Unido. Ao mesmo tempo, criticou fortemente os países que têm ampliado seu apoio militar à Ucrânia. Especialistas apontam que as novas ameaças nucleares de Moscou são, em partes, estratégias para desmotivar o apoio militar ocidental à Ucrânia. Contudo, analistas afirmam que os Estados Unidos não parecem recuar frente a essas declarações. O Instituto para o Estudo da Guerra acredita que as ameaças russas são mais uma tentativa de intimidar. Entretanto, Washington segue apoiando Kiev, enquanto Moscou adapta sua doutrina para justificar eventuais respostas nucleares. A Rússia, sob a liderança de Putin, revisou sua doutrina nuclear. Agora, ataques convencionais que comprometam sua soberania ou a de Belarus podem ser respondidos com armas atômicas, ampliando cenários que justificariam tal uso. A nova doutrina também abrange ataques que envolvam alianças, mesmo que indiretamente. Isso é visto como uma mensagem clara ao Ocidente, alertando sobre os limites das interferências no conflito ucraniano. Drones, mísseis hipersônicos e até bloqueios territoriais são agora considerados justificativas para a Rússia usar armas nucleares. A inclusão desses elementos reflete o avanço das tecnologias bélicas e as crescentes tensões na região. Analistas interpretam a atualização da doutrina como um movimento estratégico de Moscou para intimidar a OTAN. Ao mesmo tempo, reforçam que a Rússia encara o uso nuclear como último recurso, apesar da flexibilidade recente. O documento destaca que a nova política não é ofensiva, mas de dissuasão. Ainda assim, fica claro que os limites para o uso de armas nucleares foram reduzidos, elevando os riscos de um confronto global sem precedentes. A imprensa russa destaca que Putin assinou as mudanças exatamente no marco de 1000 dias desde o início dos combates. Esse simbolismo reforça a mensagem de que Moscou está preparada para qualquer escalada que envolva suas fronteiras. As tensões entre Rússia e Ocidente impactaram os mercados globais. O dólar subiu frente a moedas fortes, enquanto o ouro viu seus preços dispararem. Esse cenário reflete a insegurança econômica diante das ameaças nucleares. Apesar das preocupações, o petróleo caiu levemente, resultado da retomada da produção em campos-chave na Europa. Especialistas afirmam que o mercado se mantém atento aos desdobramentos do conflito no leste europeu. As mudanças na doutrina nuclear russa causaram nervosismo nos mercados financeiros. Investidores buscaram ativos seguros, como o ouro. Ao mesmo tempo, a libra esterlina recuou diante do dólar, refletindo as incertezas econômicas na Europa. O principal índice de ações britânico sofreu queda. Já o mercado de títulos do governo viu aumento nos rendimentos, demonstrando que investidores exigem maiores compensações para assumir riscos em tempos de instabilidade. Sir Keir Starmer criticou duramente o movimento de Putin para flexibilizar o uso de armas nucleares, classificando como irresponsável. O porta-voz de Starmer reforçou que o Reino Unido mantém apoio firme à Ucrânia contra as agressões russas. Uma população de 600 mil soldados russos foram eliminados no conflito. E por quê? A Carta da ONU que eles estão aqui para defender